Preste atenção, esse vídeo é muito importante, talvez seja o vídeo mais importante que eu já postei no canal até hoje, porque Satanás tem se valido de uma prática, infelizmente, muito comum e que as pessoas não conseguem entender o perigo, não conseguem enxergar o mal, o terrível mal por trás daquela prática aparentemente inofensiva, tão boa, de uma pessoa piedosa, que não cobra coisa alguma, que faz de graça para o bem, que é a prática das benzedeiras. Essa não é uma prática católica, ela não é agradável a Deus, muito pelo contrário. É pecado grave e mortal contra o primeiro mandamento, o pecado da superstição. E como nós veremos já já, além de ser pecado grave e mortal, ainda abre portas para contaminações espirituais na vida da pessoa, que vai descendo a ladeira e se afundando cada vez mais. Eu vou trazer para você aqui a explicação do Catecismo da Igreja Católica, o ensinamento oficial da Igreja, e vou trazer também para você já já o testemunho, o ensinamento do grande padre e exorcista Duarte Souza Lara, que você conhece com certeza. Padre Duarte Souza Lara é exorcista há mais de 20 anos, acompanhou por mais de 12 anos o famoso exorcista do Vaticano, o padre Gabriele Amorte. Tem muita experiência, muita propriedade daquilo que diz. Já já eu vou trazer um vídeo elucidativo dele aqui para nós e você verá como ele explica como Satanás é astuto para enganar as pessoas, endurecer os seus corações e tornar tão difícil a compreensão do mal por trás das benzedeiras. Porque é fato, meu irmão e minha irmã, por mais que eu explique, por mais que eu traga aqui conteúdos e conteúdos, sempre vai haver aquela pessoa que vai dizer: nossa, Flávio, mas Jesus na Bíblia, Flávio, deu poder para os seus discípulos para curar as enfermidades. E lá na RCC, Flávio, na renovação, quando as pessoas impõem as mãos, não é a mesma coisa? E os apóstolos, e etc, e etc. E as justificativas são as maiores, porque Satanás confunde essas pessoas. Então preste atenção, fique atento para você não ser enganado. E eu rezo e peço a Deus que muito mais que esse vídeo, que Ele próprio, o Espírito Santo, possa iluminar o seu coração e tirar do seu coração todas as raízes das trevas que te confundem, você ou algum membro da sua família, dos seus conhecidos. Como eu disse, essa prática, infelizmente, é muito comum e nós precisamos ajudar na libertação dos nossos irmãos. Então, preste atenção para você entender corretamente que essa, repito, é uma prática que não agrada a Deus, é pecado grave e mortal contra o primeiro mandamento, pecado da superstição. Começando com o Catecismo da Igreja Católica, número 2111. Se você tem, pegue aí na sua casa, número 2111 do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: a superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Preste atenção em cada palavra. É o desvio do sentimento religioso. Então não é a ausência, nem algo declaradamente oposto, visivelmente contrário. Você vai lá no satanismo, ou no meio dos ateus, ou vai ali em alguma seita, etc., para visivelmente cultuar o inimigo de Deus. Não é isso a superstição. É um desvio. Mas um quase certo é errado. Não existe quase verdade. Se não é a verdade, é mentira. Por isso que nas benzedeiras você encontra algo muito parecido com a fé verdadeira, porque é uma armadilha. Se fosse visível, se fosse claro, você não cairia. E continua, pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmas legítimas ou necessárias. E aí o que é que significa isso? Se você, meu irmão, minha irmã, está enfermo e procurar recursos naturais, pelas propriedades naturais que alguma planta, alguma raiz, algum alimento, algo natural possui, isso não é pecado. Por exemplo, estou com cólica, estou com uma dor no abdômen e quero tomar um chá de erva cidreira, que relaxa, que acalma. Isso não é pecado, são as propriedades naturais da planta. Não tem problema. E aqui eu estou dando este exemplo, mas tantos outros que existem. Agora, eu ir até a benzedeira porque eu estou com quebrante, com espinhela caída, com bile derramada,
e as coisas mais absurdas que vão inventando por aí, para que ela pegue esta mesma erva cidreira e faça uma oração e faça um benzimento para que eu seja liberto, curado da espinhela caída, da bile derramada. Isso não existe. Isso não existe. São justificativas que os antigos usavam para coisas que eles não conheciam. Eu acabei de ser pai novamente. Meu filho estava com poucos dias de nascido. Ele teve icterícia, que é aquele amarelão que as pessoas conhecem. O que é aquilo? É bilirrubina que tem no sangue em grande quantidade. Porque o tipo sanguíneo da mãe e do filho são diferentes. Essa é a explicação científica. O que é que precisa ser feito? Banho de luz. A terapia não é fototerapia. Pode ser na luz artificial, pode ser no sol, para que elimine a bilirrubina através da urina e das fezes. Essa é a explicação. Agora, 50, 100 anos atrás, as pessoas não tinham esse conhecimento e formulavam coisas. Ah, é a bile derramada. Tem que fazer o quê? Tem que levar para benzer. Superstição. Agora, não é possível que hoje, em pleno século XXI, as pessoas ainda caiam nessa. Ainda mais com o acesso à informação que nós temos. Então, é esse tipo de explicação que traz o número 2111 e continua no 2117. 2117. Todas as práticas de magia com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. E aqui, como eu disse, esses números do Catecismo da Igreja Católica falam do pecado contra o primeiro mandamento. Pecado gravíssimo. E como eu disse para você, que ainda abre portas para contaminações espirituais terríveis na vida das pessoas. Assista ao padre Eduardo Souza Lara, vou trazer aqui ele que tem toda essa bagagem, como eu acabei de dizer para você, anos e anos, décadas, de centenas, milhares, quem sabe, de exorcismos realizados, daquilo que ele estudou, daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele vivencia. Ele vivencia no dia a dia, não está falando de algo que ele acha, ele está falando de algo que ele sabe. Preste atenção neste vídeo que eu vou colocar para você. E tem tanta gente boa que facilmente, sem pensar muito, cai nessas práticas supersticiosas. E hoje tem novas formas um pouco sofisticadas para todos os públicos. Tem aquela bruxa macumbeira da aldeia, bem simples, que não sabe ler e que faz as rezas. E tem hoje coisas que parecem médicos, com vestido bem solene. Tem um curso de Reiki, não sei se cá no Brasil tem o Reiki, impõe as mãos e faz são todas as medicinas energéticas, né? E são sempre formas de magia branca, nesse caso. Invocar forças ocultas para curar doenças, né? Não, essas forças não vêm de Jesus. Não é o sacramento da unção dos doentes que Jesus nos deixou. Isso abre espiritual. Qual é a consequência desses pecados? A mais grave, como qualquer pecado, é ofender o nosso Deus, que merece amor, né? Não, ofender a Deus é sempre a parte pior do pecado. Mas esse tipo de pecados tem uma consequência bem perigosa, que é abre o nosso coração a essas forças. Se você roubar um carro, não está abrindo o coração ao demónio. Mas se você for na adivinhação ou na magia, está abrindo o coração ao demónio. E o demónio, quando com a nossa liberdade nós lhe abrimos o coração, consegue depois criar distúrbios espirituais na nossa vida bem maiores do que além do que as tentações do dia a dia. E em muitos dos casos dos exorcismos que eu tenho, quase todos, é por isso. São esses pecados que abrem a porta aos distúrbios extraordinários de origem diabólica. Por isso tem que ter bem muito cuidado. E hoje temos um neopaganismo em todo o mundo. Você vê com a nova era, com tudo isso, invocar os mestres espirituais, fazer rezas estranhas, usar cristais ao pescoço, invocar força. Você está abrindo o coração a essas forças, né? E depois tem problema. Está brincando com o fogo, né? Depois, infelizmente, conhecemos pouca escritura, porque o Antigo Testamento, como eu dizia, está cheio
catequese sobre esses temas. Quando as pessoas recorrem, tem um montão de... O demônio é bem esperto, né? Como diz São Paulo, numa das suas cartas, sempre se veste como anjo de luz, né? Com lobo, com pele de cordeiro. Então, tem muita gente que vai e diz: padre, mas essa senhora tem imagem do Padre Pio lá na casa dela, reza o terço, e não cobra dinheiro. Eu vou lá, ela fecha os olhos e diz umas coisas, e deu certo, né? Então, o demônio sempre é muito inteligente e sempre usa sabe esperar. É um pouco como eu uso muito a analogia do pescador. Você vai pescar e tem que saber pegar o peixe, né? Tem que escolher o isco certo, pois quando o peixe morde não pode esticar logo, senão vai partir a linha. Tem que usar de tática. Então, com as pessoas piedosas, quando vão nos adivinhos e nos bruxos, o demônio sempre começa com conversas muito religiosas, né? O seu pai ainda não está em paz, não cumpriu uma promessa, você tem que ir nesse santuário, oferecer essa vela, oferecer uma missa até, né? De coisa bem religiosa. Vai em Aparecida, faz isso, 3 voltas na igreja, e depois lança no mar isso. Coisas um pouco estranhas, mas muito religiosas. Então a pessoa pensa: mas isso vem de Deus, não pode não ser. E como eu dizia, e diz muitas coisas verdadeiras. Eu, nos exorcismos, sempre estou ouvindo as pessoas, né, que elas contam a história, né, e um montão de gente conta: mas eu fui nesse bruxo, ele disse tudo certo, o que estava acontecendo em minha casa, o que tinha acontecido quando eu era criança. Isso impressiona muitas pessoas. O peixe mordeu o isco. Depois, se a pessoa é religiosa, coisas piedosas. Faz essas orações, acende umas velas, entende? Nunca pede para a pessoa se confessar. Esse é já eu pergunto sempre: então, nunca... Não. Era só acender uma vela, para o pai estar em paz, né? E depois, com o passar do tempo, se cria uma dependência. E essa pessoa já não consegue tomar nenhuma decisão na sua vida, nem superar nenhum problema sem recorrer a essa pessoa. Tudo o que faz é depois de consultar o adivinho, sempre, né? E se tornam amigos, muitas vezes. E o que é que acontece? Quando chega o momento certo, como funciona? O demônio começa metendo veneno, sabe esperar. Começa dizendo, por exemplo: cuidado que a sua cunhada te está fazendo mal. E não é verdade. Esperou 2 anos para chegar a esse. E a pessoa começa olhando com outros olhos. E começa a ter tensão na família. E depois com o marido e com os filhos, né? E quando a gente vê, passado 3, 4 anos, tem uma família completamente destruída. Completamente. E não perceberam o que aconteceu. E aí então você viu a gravidade daquilo que nos trouxe o padre Duarte Souza Lara, alguém que não apenas estudou na teoria, mas conhece na prática como é a ação de Satanás. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, é católico, é cristão, que ama a Deus, que respeita a Deus, não busque esse tipo de prática, mesmo que você não consiga compreender corretamente o porquê que ela é contrária à vontade de Deus. Você não precisa ter todas as respostas. Basta apenas você saber que é pecado. Basta apenas você saber que não deve procurar esse tipo de prática que vai abrir portas malignas para a sua vida. Não caia nessa armadilha de Satanás. Mesmo que a pessoa, mesmo que a benzedeira seja uma pessoa, entre aspas, aparentemente boa. Porque, vamos lá, uma das justificativas que eu mais escuto é: nossa, Flávio, você não sabe o que está dizendo. Porque a minha avó era benzedeira, a minha mãe, o meu pai era benzedor, benzedeira. A minha avó também era, a mãe do meu pai também era, e era uma pessoa boníssima. Graças a Deus, no fim da vida, ela se libertou disso, dessa enganação de Satanás. Mas era uma pessoa boníssima, uma pessoa de Deus, que era enganada. Você acha que aí, na sua comunidade, no seu bairro, a sua avó, sua tia é imune às ações de Satanás? Ela é blindada? Nunca será enganada? Pessoas boas também servem como instrumento diabólico.
mesmo que não queiram, ou mesmo que não tenham consciência perfeita daquilo que estão fazendo. Alguns de fato têm, mas mesmo os que não têm, ainda assim podem ser usados por Satanás para, primeiro, enganadas elas próprias, enganarem também outras pessoas. Têm boa vontade, mas fazem o mal. Por isso que diz o ditado, de boa vontade o inferno está cheio. Não pense apenas na pessoa, mas pense no ensinamento da Igreja Católica. Como eu disse ainda há pouco, mesmo que você não compreenda perfeitamente o porquê, ainda assim saiba, este é o ensinamento, ponto final. Se a Igreja determinou, siga o que diz a Igreja, porque ela sabe o que nos ensina, sabe como nós devemos agir para primeiro agradar a Deus e ao mesmo tempo não agradar o diabo. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, aí na sua cidade, na sua família, existe essa prática das benzedeiras? Talvez você próprio já tenha ido alguma vez na benzedeira, levado os seus filhos. Conta para mim nos comentários, por favor. E aí um parênteses antes de terminar o vídeo. Se você procurou, levou o seu filho, você próprio foi alguma vez à benzedeira, se arrependa e procure imediatamente o sacramento da confissão. Procure imediatamente o sacramento da confissão, se confesse regularmente para você ser liberto disso, para que Deus, pelo sacramento da confissão, expulse da sua vida todo e qualquer tipo de mal. Procure o sacramento da confissão, conte para mim nos comentários como eu disse, e por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas precisam receber essa informação valiosíssima, necessária, e para isso eu conto com você. Muito obrigado, beijo e até a próxima, fique com Deus.